Imagine um livro escrito há milhares de anos, mas que parece descrever os dias de hoje com precisão assustadora. Guerras, pandemias, desastres naturais, falsos líderes e um mundo cada vez mais distante de Deus. Será que estamos vivendo os últimos dias? O que a Bíblia realmente diz sobre o fim dos tempos? E o mais importante, como essas profecias podem mudar a forma como você vive a sua fé hoje? Se você já se fez essas perguntas, este vídeo é para você. Aqui no Conforme a Bíblia, vamos desvendar os mistérios das profecias bíblicas, explorar os sinais que Jesus nos deixou e descobrir como tudo isso se conecta ao mundo em que vivemos. E acredite, o que você vai aprender hoje pode transformar não só a sua visão do futuro, mas também a sua vida no presente. Então, prepare o seu coração e a sua mente, porque estamos prestes a mergulhar em um dos temas mais fascinantes e importantes das Escrituras. Vamos lá! Parte 1. O que são profecias bíblicas? As profecias bíblicas são mensagens divinas, reveladas por Deus aos profetas, que apontam para eventos futuros. Elas não foram dadas para nos assustar, mas para nos preparar e fortalecer a nossa fé. A Bíblia está repleta de profecias, desde o Antigo Testamento, com homens como Isaías, Daniel e Ezequiel, até o Novo Testamento, com as palavras de Jesus e dos apóstolos. Exemplo bíblico. Um dos maiores exemplos é a profecia sobre o nascimento de Jesus, em Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essa profecia foi cumprida centenas de anos depois, no nascimento de Cristo. Isso nos mostra que as profecias bíblicas são precisas e confiáveis. Reflexão. Mas por que Deus nos deu essas profecias? Para nos mostrar que Ele está no controle da história. Desde o início, Deus já havia planejado a redenção da humanidade através de Jesus Cristo. E as profecias são como um mapa que nos guia, mostrando que cada detalhe está nas mãos dele. Agora que entendemos o que são as profecias, vamos falar sobre os sinais do fim dos tempos. Parte 2. Sinais do fim dos tempos. Jesus falou sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos. Em Mateus 24, ele descreve uma série de eventos que serviriam como alerta para a humanidade. Vamos destacar alguns deles. Principais sinais. Guerras e rumores de guerras. Jesus disse que ouviríamos falar de guerras e conflitos. Hoje, vemos tensões globais e conflitos que parecem não ter fim. Em Mateus 24:6, ele diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Fomes, pestes e terremotos. A Bíblia fala sobre fomes, doenças e desastres naturais. Recentemente, vivemos uma pandemia global e testemunhamos o aumento de terremotos e catástrofes. Em Lucas 21:11, Jesus alerta: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Apostasia e falsos profetas. A palavra alerta sobre o afastamento da fé e o surgimento de falsos mestres. Hoje, vemos muitas pessoas abandonando a verdade bíblica e seguindo ensinamentos enganosos. Em Mateus 24:24, Jesus diz: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Perseguição aos cristãos. Jesus também falou que os cristãos seriam perseguidos. Em muitos lugares do mundo, a perseguição religiosa é uma triste realidade. Em Mateus 24:9, ele diz: então vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, e todas as nações os odiarão por causa do meu nome. Reflexão. Esses sinais não são para nos deixar com medo, mas para nos manter alertas e firmes na fé. Como diz em Lucas 21:28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês estará próxima. O mundo pode estar em caos, mas nós, como filhos de Deus, temos a certeza de que Ele está no controle. Mas e o livro de Apocalipse? O que ele nos revela sobre o fim dos tempos? O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um dos mais fascinantes e misteriosos da Bíblia.
Ele descreve visões sobre o fim dos tempos, o julgamento final e a vitória de Cristo sobre o mal. Mas, antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender o contexto desse livro. João escreveu o Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos, por causa da sua fé. Foi lá que ele recebeu revelações diretas de Jesus Cristo sobre o futuro da humanidade. Principais temas do Apocalipse. Os 7 selos. Os 7 selos são descritos no capítulo 6 de Apocalipse. Cada selo, quando aberto, revela um evento que acontecerá antes do retorno de Jesus. O primeiro selo traz o cavaleiro do cavalo branco, que muitos interpretam como anticristo ou falsa paz. O segundo selo traz o cavaleiro do cavalo vermelho, simbolizando guerra e conflito. O terceiro selo traz o cavaleiro do cavalo preto, representando fome e escassez. O quarto selo traz o cavaleiro do cavalo amarelo, que simboliza a morte. Esses selos mostram que, antes do fim, o mundo passará por grandes tribulações. As 2 bestas. No capítulo 13, João descreve 2 bestas. A primeira besta surge do mar e representa o anticristo, um líder mundial que enganará muitas pessoas com seu poder e falsos milagres. A segunda besta surge da terra e é identificada como falso profeta, que promoverá a adoração à primeira besta e fará com que as pessoas recebam a marca da besta. A marca, descrita como número 666, é um símbolo de submissão ao sistema anticristão. Mas a Bíblia nos alerta: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. O seu número é 666. Apocalipse 13:18. O Armagedon. No capítulo 16, lemos sobre a batalha final, conhecida como Armagedon. Esse nome vem de um lugar real no norte de Israel, onde os exércitos do mundo se reunirão para a batalha final contra Deus. Em Apocalipse 16:16, está escrito: então os espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Mas essa batalha não será como as outras. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, voltará com poder e glória para derrotar as forças do mal. Em Apocalipse 19:11-16, vemos uma descrição impressionante de Jesus montado em um cavalo branco, com os olhos como chama de fogo e uma espada afiada saindo de sua boca. Ele julgará as nações e estabelecerá seu reino de justiça e paz. O novo céu e a nova terra. Apocalipse termina com uma mensagem de esperança. Nos capítulos 21 e 22, João descreve a visão do novo céu e da nova terra. Deus criará um novo mundo, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Em Apocalipse 21:4, lemos: ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A nova Jerusalém, a cidade santa, descerá dos céus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Nela, não haverá templo, porque o próprio Deus será o seu templo. E a glória dele iluminará a cidade, eliminando a necessidade de sol ou lua. Reflexão. O livro de Apocalipse nos lembra que, por mais que o mundo pareça caótico, Deus está no controle. A vitória dele é certa, e nós, como seus filhos, temos a promessa da vida eterna. Enquanto aguardamos o cumprimento dessas profecias, podemos viver com esperança e confiança, sabendo que o melhor está por vir. Como diz em Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mas o que tudo isso significa para a nossa vida hoje? Como devemos nos preparar? Parte 4. Como se preparar para o fim dos tempos? Chamado à vigilância. Jesus nos chamou a vigiar e orar. Isso significa estar espiritualmente preparados, vivendo em santidade e comunhão com Deus. Como diz em Mateus 24:42. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ações práticas. Firmeza na fé. Mantenha-se firme na palavra de Deus,
estudando a Bíblia e fortalecendo sua relação com Cristo. Em Colossenses 2:6-7, lemos: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Vida de oração. A oração é a nossa conexão direta com Deus. Ore por discernimento, proteção e sabedoria. Em Filipenses 4:6, está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Testemunho e evangelismo. Compartilhe a mensagem do Evangelho. Em tempos de incerteza, as pessoas precisam ouvir sobre o amor e a salvação de Cristo. Em Mateus 28:19-20, Jesus nos ordena: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fim dos tempos não é motivo para medo, mas para esperança. Como cristãos, sabemos que o melhor está por vir, a volta de Jesus e a vida eterna ao seu lado. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, vivamos com fé, amor e dedicação ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal conforme a Bíblia. Deixe nos comentários o que você achou e qual tema gostaria de ver aqui no canal. E lembre-se, examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida.